Quero compartilhar com vocês um texto que estes dias, assim, quando eu estava ali fazendo a leitura da palavra de Deus, né? E ele me marcou muito, assim, despertou muito meu interesse. É aquele texto, assim, que a hora que você olha, assim, salta aos olhos, né? É o texto que está no livro de Josué, no capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura aqui do verso 44 e o verso 45. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles nas suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Amém, queridos? Vocês conseguem imaginar esse quadro? Trazendo assim para a vida de vocês, um quadro de descanso, um quadro de vitórias, de promessas de Deus realizadas na sua vida. Quem não deseja isso? Eu creio que todos nós aqui temos esta mesma aspiração, não é mesmo? Então, eu queria, assim, dentro desse texto, trabalhar esse tema, a vitória da fé, né? Então, primeiro vamos analisar aqui, ó, observem comigo. Quem lhes concedeu descanso neste texto? Foi o Senhor. Quem concedeu as vitórias para o povo de Israel? Foi o Senhor. Quem fez as promessas e as cumpriu? Foi o Senhor. Queridos, as épocas são diferentes, né? Naquele tempo a gente era aquele contexto assim de guerras com as nações vizinhas, né? As guerras são diferentes, as épocas são diferentes, mas a boa notícia para nós nesta tarde é que o Deus que estava com Josué, o Deus que estava ali lutando por Israel, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Amém? A mesma promessa feita a Josué, né? Deus, ele fala ali para Josué, assim como foi com Moisés, né? Eu também nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. Essa mesma promessa é válida para nós hoje. Ele fala, nós temos ali no livro de Hebreus, o autor de Hebreus, ele coloca no capítulo 13, verso 5, porque Deus disse: eu nunca abandonarei você, nem o desampararei. Quando eu li esse texto, aí eu fiquei pensando assim, mas poxa, né, que gostoso, esse texto assim tá encharcado, assim, você vê assim, né, o amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, né, ali para com aquele povo, o povo de Israel, né? E eu perguntei assim, mas por quê, né? Qual que é o interesse de Deus, né, em realizar tudo isso, né? E eu encontrei ali em Jeremias, no capítulo 32, no verso 40, a resposta para isso, né? A palavra do Senhor ali em Jeremias diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha só, queridos, um Deus que quer te abençoar, um Deus que quer cuidar de você, um Deus que quer tratar você com carinho, com amor, né? E aqui a palavra de Deus está falando assim: eu estou fazendo isso para vocês ficarem sempre pertinhos, sempre juntinhos de mim, para que vocês nunca se apartem de mim, né? Então, você consegue sentir assim esse afago, esse abraço de Deus hoje, né? Então, e aqui assim, ele fala assim, então, ele começou aqui: eu farei com eles uma aliança eterna. A palavra aliança significa um pacto, um ajuste, um acordo. No sentido bíblico, refere-se ao pacto entre Deus e os homens, né? Mas assim, todos aqui nós sabemos que quando a gente fala assim, né? Então, se é um contrato, se é um pacto, se é um acordo, então é feito entre duas pessoas, né? E as duas pessoas, então, têm assim, os seus compromissos, as suas responsabilidades diante deste pacto, não é mesmo?
Então, eu quero responder aqui junto com vocês, dentro deste texto, quais são as nossas responsabilidades nesse pacto, né? Então, a nossa primeira responsabilidade é amar o Senhor, né? A palavra de Deus, ela diz ali, né? Então, somente tende cuidado em guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. E o primeiro ponto ali, que ameis o Senhor vosso Deus. Segundo Jesus, o primeiro e grande mandamento. Quando o nosso mestre, né, ele foi questionado ali, a respeito, né, perguntaram para ele: Senhor, qual que é o grande mandamento da lei? Né? Jesus ele respondeu: o grande mandamento da lei é amar o Senhor acima de todas as coisas. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, né, semelhante a este, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Cristianismo, queridos, é relacionamento com Deus, e é uma via de mão dupla. O amor de Deus por nós exige uma contrapartida, né? Senão a gente não pode falar que é relacionamento, que você está vivendo o cristianismo, né? Se só Deus ama você, mas se Ele não tem essa resposta, né? Essa contrapartida da sua parte, né? Então, eu coloquei aqui dois aspectos aqui. Como que nós podemos verificar se amamos a Deus, né? Então, a primeira, você coloca Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida, né? Vamos assim colocar assim no nosso coração, né? Poxa, será que eu amo a Deus? Será que eu coloco Ele em primeiro lugar, né, em todas as áreas da minha vida? Hoje a minha esposa, né, Aparecida, ela está fazendo aniversário, né? E eu estava lembrando disso assim do nosso tempo de namoro, já bastante tempo atrás, né? Mas eu lembro assim que eu não via assim a hora de chegar o dia de sábado ou a quarta-feira, que eram os 2 dias que os pais dela permitiam que a gente se encontrasse assim para namorar, né? Então, quarta-feira à noite, podia ir lá na casa dela, podia ficar lá, né? E no final de semana também, no sábado. Então, era o dia. Então, e nestes dias, assim, como se fala, né, a gente abria mão de qualquer coisa. Podia um amigo chamar para ir no cinema, podia o outro convidar para jogar bola, podia qualquer compromisso. Não posso, né? Eu já tenho um compromisso, né? Então, o amor, ele tem que ser encarado, ele tem que ser visto desta forma, né? E, assim, muitas vezes, quando a gente está atendendo ali na igreja aquelas pessoas que estão vindo novas, assim, né? E aí a gente conversando com elas a respeito assim, mas e a questão do dízimo, né? Você já é um dizimista fiel, né? A pessoa fala assim: olha, né, Marcos, eu ainda tenho assim alguma dificuldade, né? Eu ainda não sou um dizimista fiel, né? Então a gente logo vê assim: olha, Jesus, ele ainda não é o primeiro amor na vida dele, né? Porque quando Jesus ele for o primeiro amor, né, ele não vai, como se diz assim, reter o dízimo, seja R$100, seja R$300, seja R$2.000. Ele vai dar ali com alegria, ele vai dar com gratidão, porque ele está fazendo isso por amor, né? O ato de dizimar não é uma obrigação para nós, né? Então, se alguém disser, né, a palavra de Deus diz assim: eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Porque você não ama o seu irmão que está diante dele, como pode amar o Deus que nunca viu, né? Vocês estão conseguindo assim entender o que esse texto está falando, né? Esse texto está falando assim: olha, a gente ouve às vezes as pessoas falarem conosco, né? Não, o que aquela pessoa me fez é imperdoável, eu nunca vou perdoar ela, né? Ou tipo, não, eu odeio aquela pessoa, ela é muito chata, né? Eu não consigo ficar perto dela, né? E a palavra de Deus aqui, ó, né, nos aponta assim que esse é um modo para a gente ver se a gente ama realmente a Deus, né? Porque se a gente não consegue, né, amar o nosso
próximo, né? A palavra de Deus nos diz para amar os nossos inimigos, né? Olha só, né? E então, se você não consegue fazer isso, então é um sinal, né, que você tem que desenvolver esse amor seu para com Deus também, né? A nossa segunda responsabilidade neste pacto com Deus. Então, a primeira é amar o Senhor. A nossa segunda responsabilidade é andar com Deus. Este mesmo texto de Josué, ele fala ali, né? Então, primeiro, que ameis ao Senhor vosso Deus. Segundo, andeis em todos os seus caminhos. Há um desejo no coração de Deus para todos os homens que eles se tornem filhos seus, semelhantes ao seu filho Jesus. Às vezes nós pensamos tanto, né, no que nós devemos fazer e esquecemos de quem devemos ser, né? Muitas vezes isso acontece conosco, que estamos dentro da igreja. A gente fica muito preocupado com as coisas de Deus e se esquece do Deus das coisas, né? Mas assim, a palavra de Deus está falando aqui, ó, primeiro de tudo, eu quero que você me ame, eu quero que você tenha um relacionamento, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade comigo. Viver em comunhão com Deus é manter-se constantemente em harmonia com Ele, estando em comum acordo com a sua vontade, né? Isso a gente pode ver quando Jesus ele nos convida, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Então, o jugo é aquela ferramenta de madeira que faz com que os dois bois estejam sempre andando ali juntos, né? Sempre na mesma direção, um seguindo o outro, né? E é isso que é cristianismo, né? Você andando junto com Deus, né? E aí eu pergunto para você agora, eu coloco mais uma questão. Você está se sentindo confortável na caminhada com Jesus, né? Se você está, talvez você não esteja andando na contramão do mundo, né? Porque muitos de nós já ouvimos falar, né? Andar com Deus é andar na contramão do mundo. Quando andamos em sentido oposto, sempre encontramos oposição. Tanto é que C.S. Lewis, ele uma vez disse: se eu fosse te recomendar uma religião para lhe fazer sentir confortável, certamente não lhe recomendaria o cristianismo. Ser um seguidor de Jesus é ser um louco, um maluco, né? São as coisas loucas deste mundo que Deus usa para confundir, né? Então, é alguém que é diferente do padrão do mundo. Se dizemos que somos cristãos, mas ninguém que convive ao nosso redor percebe que somos cristãos, então há aí algum problema. O cristão é alguém que vive de maneira diferente e as pessoas logo percebem esse modo de viver. Para avaliar se você está andando com Deus, né? Responda esta pergunta. As pessoas que vivem, né, ao seu redor, elas sabem que você é um cristão? A terceira responsabilidade neste pacto com Deus é guardar os seus mandamentos. O texto que nós lemos, né, então ele diz assim: primeiro, que ameis ao Senhor o vosso Deus. Segundo, andeis em todos os seus caminhos. E em terceiro, guardeis os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor, queridos, eles são proteção para a nossa vida. A própria palavra de Deus fala que estes mandamentos, né, não são penosos, né? Às vezes alguém fala assim: ó, Marcos, eu não vou, né, não vou seguir aqui a igreja, não vou me batizar, porque aqui só a Bíblia, aqui a palavra de Deus é só um monte de coisa, né, que eu vou ter que fazer, né, achando que vai ser difícil, achando que vai ser cansativo. Mas não é verdade, né? A gente sabe que a Bíblia é a palavra de amor, né? Tudo aquilo que Deus fez para nós, né? Agora, talvez não nos seja exigido dar nossa vida como mártires, o que aconteceu com muitos dos profetas, né? Um foi colocado ali, né, pendurado de ponta cabeça, o outro foi cerrado ao meio. Mas uma coisa o texto está requerendo aqui de nós, é que
nós obedeçamos aos mandamentos do Senhor, que nós sejamos fiéis a Ele, né? Então, a terceira responsabilidade nossa neste pacto é guardar os seus mandamentos. Aí depois, a quarta responsabilidade, né? Que é o quê? Nos apegar a Deus. Vamos ler juntos essa quarta responsabilidade? Nos apegar a Deus, né? Então, o texto, ele falou ali que ameis o Senhor vosso Deus primeiro, andeis em todos os seus caminhos segundo, guardeis os seus mandamentos terceiro, e vos apegueis a Ele, né? Então, o quarto compromisso, a quarta tarefa nossa aqui, né, é nos apegarmos a Ele. E a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 16, o autor de Hebreus, ele coloca isso: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, né? Então, acheguemo-nos a Deus, né? Apeguemo-nos a Deus, né? O Deus Emanuel, o Deus que é presente, né? Constante nas nossas vidas. O salmista diz que Ele é como sombra à nossa direita, né? Mas Ele está aqui, mas assim, você tem que se achegar a Ele, você tem que se apegar a Ele, e nós podemos fazer isto através da oração, né? Se você ama a Deus, né, logicamente você quer conversar com essa pessoa, você quer compartilhar a sua vida, né, com ela, suas alegrias, os seus dilemas, né? Então, isto é amar a Deus. E no Antigo Testamento era necessário este intermediário entre Deus e os homens. Hoje nós somos privilegiados por podermos falar diretamente com o Pai em nome de Jesus, que é o nosso mediador. E o que é melhor? Ele sempre nos ouve, né? Hoje nós temos, né, uma das coisas modernas para nós é o celular, né? Mas muitas vezes assim, você com aquele seu aparelhinho, poxa, mas agora, né, não tenho sinal aqui, acabou a bateria, né? Com Deus não é assim. A qualquer momento, em qualquer situação, Ele sempre está atento, Ele sempre está nos ouvindo. A mensagem da cruz, ela permanece pura e simples. Você tem necessidades? Busque o único que pode te conduzir ao trono da graça. E Ele garantiu atender àqueles que o buscassem, né? A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas maravilhosas que você não conhece. João 14,14 diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É a promessa do Senhor para a vida de cada um de vocês. E por fim, a nossa quinta responsabilidade neste pacto com Deus é servir ao Senhor, né? Então nós vimos que a primeira é que ameis ao Senhor vosso Deus. Segundo, andeis em todos os seus caminhos. Terceiro, guardeis os seus mandamentos. Quarto, e vos apegueis a Ele. E quinto, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Queridos, tudo que nós precisamos para servir a Jesus está à nossa volta. Você serve a Deus quando você serve as outras pessoas, né? Jesus, Ele mesmo disse: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, né? Então, só concluindo esta palavra para o coração de cada um de vocês neste momento, eu quero dizer que é você que escolhe o nível da sua intimidade com Deus. Eu gosto muito do Evangelho de São Lucas, né? Alguns falam assim porque ele é médico, então você encontra ali muitos detalhes
neste evangelho que os outros evangelistas não anotaram, né? E uma situação interessante que é assim, naquela passagem daquela mulher que havia 12 anos sofria com aquela enfermidade, né, uma hemorragia, né? Então ela vai e toca nos mantos de Jesus, né? E existe ali no versículo 45 e no 46, né, Jesus ele pergunta: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Né? Então olha só o Pedro ali antes do Pentecostes na vida dele, ele não entendia as coisas espirituais, né? Então Jesus, ele notou ali, ó, e tanto é que ele responde: mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Eu pergunto para você, você é alguém que faz parte desta multidão que está aqui seguindo Jesus apenas? Ou você está andando com Ele? Ou você está tocando em Jesus com a sua fé? Eu creio e a palavra afirma que se você colocar a sua fé somente nele, Ele vai derramar dessa sua virtude, Ele vai te abençoar, Ele vai cumprir cada uma dessas promessas. Esses 2 versículos que nós vimos aqui de Josué, né? Ele falando do povo de Israel, é promessa também para a sua vida, mas nós temos que exercer a nossa fé, né? A nossa fé, a palavra de Deus fala, é a vitória que vence o mundo. Amém, queridos? Amém? Deixa eu orar com vocês. Pai querido, nesta tarde, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, ó Pai. Nós sabemos que nós não merecemos, ó Pai, mas mesmo assim, Senhor, o Senhor escolheu nos amar, o Senhor cuida, Senhor, de nós, ó Pai. O Senhor quer andar conosco, estar ao nosso lado, para nos abençoar, ó Pai, para abrir as comportas do céu, Senhor, e nos atender, ó Pai, nas nossas lutas, Senhor, nas nossas dificuldades, ó Pai. O Senhor é aquele que quer dar vitória. Então, Senhor, neste momento, Senhor, eu oro para que esta palavra, Senhor, cumpra, Senhor, o teu propósito, Pai, em cada vida, Senhor, em cada coração, ó Pai. Que cada uma dessas pessoas, Senhor, possam viver, Senhor, essa vida com o Senhor, possam, Senhor, experimentar, ó Pai, dessa vida de comunhão, dessa vida de intimidade, um relacionamento, Senhor, próximo, sincero com o Senhor, ó Pai, que o Senhor possa achar em cada um deles, Senhor, verdadeiros adoradores, ó Pai, porque eu sei que desta forma, Senhor, nós sabemos que tudo, conforme Romanos fala, Senhor, todas as coisas vão cooperar para o bem, ó Pai, destes que amam ao Senhor. Nós sabemos também que quando o Senhor, ó Pai, for o primeiro na vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, o Senhor vai acrescentar, ó Pai, o Senhor vai dar todas as outras coisas que elas necessitam, o Senhor vai suprir todas as necessidades, ó Pai. Então, em o nome poderoso de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, rendemos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, ó Pai, declaramos, Senhor, o nosso amor a Ti, através da canção que vamos cantar agora, no nome de Jesus. Missionária Central de Maringá